Bom, pessoal, vamos continuar aqui a aulinha de funções inorgânicas. A gente já viu o ácido. Agora, as bases, os hidróxidos. Então, o ácido, lembrando, é aquela espécie que em meio aquoso libera H+. A base vai ser o seguinte: ela vai ser aquela espécie química que você, quando coloca ela em contato com a água, ela em meio aquoso, ela vai liberar isso aqui, ó, OH. Na realidade é um oxigênio e hidrogênio, que a gente chama de hidroxila. Tem até alguns autores mais antigos que chamam de oxidrila, tá bom? São sinônimos, mas o mais comum hoje em dia é a gente tratar esse oxigênio, esse hidrogênio com a carguinha negativa de hidroxila. Então, o ácido libera H+, a base libera hidroxila. E acaba sendo o mesmo raciocínio. Quanto mais fácil acontece essa separação, liberar esse OH-, mais forte vai ser o nosso hidróxido, beleza? Todo hidróxido é uma base, mas nem toda base será um hidróxido. Ela tem um conceito mais estendido, um conceito muito mais complexo do que simplesmente o OH. De todos eles é o mais fácil da gente identificar, porque você vai olhar a formulazinha de um hidróxido e você vai perceber rapidamente que tem ali um OH na estrutura. E esse OH, ele identifica sem muito erro, muita diferença dos demais que venham aparecer. Então, apareceu esse OHzinho na estrutura. Opa, peraí. Apareceu isso aqui, ó, com um OH, acabou. Independente de ter parêntese ou não. Então, pode ter. Normalmente, no máximo, que vai acontecer para vocês são 4 hidroxilas. 4 OHs na fórmula, mas é muito claro, né? Fica esse OH aqui no final da estrutura. Para mim, dessas funções inorgânicas, é a mais simples que tem de você olhar para ela e falar: isso aqui é um hidróxido, isso aqui é uma base. Tudo bem? Bom, os hidróxidos são compostos iônicos, então eles são sólidos à temperatura ambiente, com uma pequena exceção que a gente já vai discutir sobre ela. Essa situação que acontece aqui já não é mais uma ionização, porque se é um composto iônico, os íons já estão aqui. O nome desse fenômeno é dissociação, tá? Quanto mais fácil acontecer a dissociação, mais forte será. Bom, com relação a gente fala, os ácidos têm sabor azedo, as bases têm o sabor adstringente, o que falam popularmente que amarra a boca, né? Se algum dia você estava tomando banho e caiu sabonete na sua boca, daquele gosto horroroso, então esse é o sabor adstringente. Tá? Ou então você comeu por exemplo, um caju, ele está muito verde, né? Cheio de cica, aquele ali seria o sabor adstringente. A gente pode chamar o meio, que vai ficar básico, também de alcalino. E podem ser neutralizados por espécies ácidas. Então você vai ver que ele é quase o oposto dos ácidos. Os dois vão se quebrar em água, sendo que o principal, a base libera o H e o ácido libera H+. Então, classificaçãozinha bem simples, com relação ao número de OHs que vão aparecer. Então, uma monobase, dibase, tribase, não terão aqueles, vamos dizer, aquelas exceções que tinham nos ácidos. Esse aqui é muito mais simples, tá bom? Com relação à nomenclatura. Bom, se você tem uma tabelinha periódica, você conhece o nome dos elementos, que na maioria das vezes quase todos serão metais, é só você usar o nome hidróxido, D e o nome do elemento que vai aparecer ali. E acabou, tá vendo? Só isso aqui, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, mesmo tendo 2 ou 3. Vai mudar um pouquinho, porque tem alguns elementos que têm um número de oxidação variado. Por exemplo, existe esse cara aqui e existe esse outro aqui, os dois do ferro. Esse aqui é o hidróxido de ferro 2, esse aqui é o hidróxido de ferro 3. Aqui o ferro tem uma carga 2+, e aqui o ferro tem uma carga 3+. Como que eu sei isso? O OH sempre vale -1. Então, se eu tenho 2 OHs, aqui eu tenho -2. Então, para balancear, vai ter que ser +2. Tá? Então, essa aqui é a grande jogada. Bom, pessoal, então a nomenclatura dele é mais simples, é menos rebuscada que a dos ácidos, não tem tanto estresse. O hidróxido, a base mais famosa que tem é essa daqui, a soda cáustica, que vende em qualquer lugar, infelizmente, é muito perigoso, mas vende em qualquer canto. Ela tem esse aspecto, é utilizada para desentupir caixa de gordura.
outras pessoas usam também para fazer sabão, e ela é uma base forte, né? Ela é bastante perigosa o seu manuseio. Uma vez que uma solução dessa você dissolveu em água, cai uma gotinha no seu olho, isso faz um estrago danado. Então, um acidente com bases, assim como um acidente com ácido, deve ser tratado com excesso de água, né, para poder eliminar todo aquilo ali no local, água corrente, tá bom? Exceção. A exceção que tem nas bases, que a gente vai discutir por enquanto, é a amônia. A amônia, ela é uma base, mas ela não é um hidróxido. Bom, a amônia, você já deve ter visto esse frasquinho aqui numa farmácia do tipo, ela tem um cheiro bem forte, cheiro bem irritante. A amônia, ela é uma base. Então, como que a gente vai nesse momento associar que ela é um hidróxido também? Bom, quando ela reage com a água, ela forma essa espécie química aqui, ó. Aqui a gente consegue ver aquele OH, né, que apareceram nos casos anteriores. Olha ele aqui, ó. Olha o OH aqui. Ele está aparecendo aqui. Quando esse hidróxido de amônio entra em contato com ele, uma pequena parcela acaba soltando essa hidroxila. Então, ele cumpre o pré-requisito de espécie que em meio aquoso libera o OH-. Então, ele cumpre essa definição. Então, por isso que o hidróxido de amônio é uma base, já que a amônia dá origem ao hidróxido de amônio, ela é uma base também. Existem teorias como a de Brownson e de Lowry, ou a teoria de Lewis, que explicam por que a amônia é uma base. Por enquanto, a gente só pode explicar dessa forma. A amônia reage com a água, formando hidróxido de amônio, e esse hidróxido de amônio libera a hidroxila. Forma esse íon bem famoso aqui, ele vai aparecer em várias espécies no futuro, que é o íon amônio, porque é originário da amônia. Beleza? Bom, com relação à força das bases, como que eu sei se uma base ela é forte ou fraca? As bases da família 1A, quem é a família 1A? Lítio, sódio, potássio, césio, o rubídio e o frâncio. Inverti a ordem aqui, mas tá bom, são essas daqui. Qualquer tipo de base que tenha qualquer um desses elementos aqui vai ser uma base forte. Por isso que o hidróxido de sódio, o soda cáustica, é forte. Hidróxido de lítio, forte pra caramba. Todos eles. Hidróxido de frâncio, todos eles são fortes. Quem mais? A família 2A, tirando o berílio e o magnésio. Cálcio, estrôncio, bário e rádio. Lá da família 2A. Então, ó, hidróxido de cálcio, que é a nossa cal, o hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, utilizado em exames de contraste, para poder, ele entra junto com o sulfato de bário, e o hidróxido de rádio. Então, todos esses hidróxidos que eu coloquei aqui na tela são fortes. Qualquer outra base que apareça que não seja essa daqui, serão fracas. Então, essa aqui são todas as bases consideradas fortes. Qualquer base que não seja essa, serão fracas. Como, por exemplo, o próprio hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Tudo bem? Com relação a dissolver em água ou não, vou pegar aqui um marca-texto, todas essas daqui da família 1A são bem solúveis em água, ou seja, todas elas dissolvem em água, que é uma beleza. Algumas até demoram um pouquinho, como é o próprio hidróxido de sódio. Não é tipo uma água e sal, não. Então, todos esses daqui, deixa eu trocar a cor. Todos esses daqui são bastante solúveis em água. Então, solúveis em água. Muito, muito, muito. A família 2A, ele já tem uma solubilidade um pouco menor. Então, a gente vai falar que eles são pouco solúveis. O hidróxido de amônio, que veio da amônia, embora ele seja fraca, ele é solúvel em água também. Então, ele é solúvel em água. Esses aqui são pouco solúveis em água, esses aqui são muito solúveis em água. Qualquer outra base que apareça serão insolúveis em água, ou tem aquela solubilidade muito baixa. Então,
Todas as bases fortes, eu posso de uma forma geral assim, todo mundo que é forte, normalmente é solúvel em água. Tanto é que a família 1A é mais forte que a 2A, né? E a 2A aqui é pouco solúvel. Então, todas essas bases aqui são pouco solúveis em água. Essas daqui são muito solúveis. Essas são as mais fortes. Bem fortes mesmo. Essas aqui são fortes também. Não tanto quanto a, mas são fortes. E tudo aqui, base fraca. A única que é fraca e solúvel é o hidróxido de amônio. Então, todas as outras que são fracas também são insolúveis em água, coincidentemente. Tudo bem? Quando a gente mistura um ácido com uma base, um mata o outro. Um vai anular a ação do outro. O ácido gera H+. A base gera OH-. Gente, só tenta juntar um H com um OH. Olha o que está formando aqui. A água. A água é uma espécie neutra. Ela não é nem ácida nem básica. Ela nem libera H+, nem libera OH- em quantidades para a gente poder falar que ela é um ou outro. Então, se eu tenho um meio que é ácido e jogo uma base, um neutraliza o outro. Onde que a gente pode verificar isso? Aqui eu coloquei a imagem na agricultura jogando cal, né, o hidróxido de cálcio no solo mesmo. Porque o solo às vezes está muito ácido, o vegetal não está se desenvolvendo como tem que se desenvolver, então a gente tem que eliminar um pouco aquela acidez. Então faz o quê? Joga uma base. Você está com acidez estomacal. Então, quando você está com acidez estomacal, você está com mais ácido que você deveria ter. Esse aqui é o ácido do estômago. Então, você toma uma base aqui. Ó. Eu peguei justamente essa imagem. Olha esse remédio. O remédio é a base de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Ó, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Então, você bebe uma suspensão, água misturada com isso daqui, para poder aliviar o excesso de ácido que tem. Então, você está jogando uma base onde tem ácido. Obviamente, essas duas bases que eu coloquei, repara que elas não estão no caso das fortes. Então, elas são bases fracas. Até porque você não vai beber uma base forte para neutralizar a acidez do seu estômago. Senão você vai passar. Até porque você não pode deixar também completamente básico. O nosso estômago tem que ser ácido, não pode ser tanto. Então, uma base neutraliza um ácido. Então, eu tenho uma solução de limpeza aqui, joguei ácido no chão, depois eu vou garantir, vou colocar uma base. Não, isso não existe. Então, isso não faz o menor sentido. Então, se você quer garantir a limpeza, você não pode jogar um ácido e uma base. Ou joga um ou joga outro, visto que os dois podem ser utilizados como produtos de limpeza. Como que a gente mede se o meio está ácido ou básico quando a gente está com água? Vocês já devem ter ouvido falar da escala de pH. O que quer dizer essa escala de pH? Gente, o ácido, ele joga no meio H+. A base, o alcalino, joga no meio a hidroxila. Essas duas espécies, elas sobrevivem como se fosse uma gangorra, igual eu coloquei aqui. Se um está baixo, o outro está alto e vice-versa. O máximo que pode acontecer é eles estarem equilibrados. Então a gente tem sempre o equilíbrio dos dois. Nunca pode ter, eu tenho muito dos dois ou pouco dos dois. O meio neutro é quando você tem a igualdade ali da concentração de H+ com a parte de OH-, que é o pH 7. Quando o meio está o mais ácido, meio aquoso, está o mais ácido que ele pode ser, o pH dele é 0. E quando ele está o máximo de básico que ele pode ficar, básico ou alcalino, ele é 14. Então essa escala ela varia de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido o meio. Quanto mais próximo de 14, mais básico, mais alcalino o meio. Não quer dizer que eu tenho um ácido forte, então o pH sempre vai ser 0. Isso tem a ver com quantidades. Eu posso ter o ácido mais forte do mundo, jogar na água e ficar com pH 3, pH 4. Quer dizer que eu botei só um pouquinho. Então isso aqui está relacionado com quantidade. Eu posso ter um ácido muito fraco e dar um pH bem baixo. Tá bom? Então, pH não quer dizer se é forte ou fraco, não. Quer dizer que se tem muito ou pouco. Esse pH aqui está relacionado com esse H, gente. É o potencial hidrogênio iônico, né? O potencial de H+ que tem no meio. Aí você fala assim, mas ele só mede o H+, ele não mede o H-, não? Ele só mede quem é ácido, não mede quem é base? Então vamos à leitura. Se eu tiver muito H+, quer dizer que está ácido. Aí vai estar lá perto de 0. Se eu tiver pouco H+, ou quase nada, quer dizer que eu vou ter muito de OH-. Então, quando eu tenho uma gangorra desse tipo,
Se eu sei que um lado está baixo, o outro está alto. Por isso não há necessidade de ficar estudando uma escala nesse momento de POH. Até existe escala de pH e POH, mas por questões de praticidade, a gente só usa mesmo a escala de pH. Então é muito comum a gente ver pH das situações ali. Você compra uma garrafa de água mineral, ela diz, ó, o pH dessa água aqui é 5,5, é 6,5, é 7,5. Então, por exemplo, os refrigerantes, o pH deles está na casa ali de 2,4, 2,5. O suco de limão, aqui ó, ele está na casa de pH 2. Aí você tem vinagre também que está próximo dessa medida aqui. Leite, ele está ali na casa, o leite, mas o leite é levemente ácido, 6,5. Sim, ele está abaixo de 7. Bicarbonato de sódio, que o pessoal usa em algumas receitas para quebrar a acidez, ele é um pouquinho acima do 7, ou seja, aqui começa a ficar básico. Quanto mais perto do 14, ó. Olha aqui o amoníaco, a amônia pH 12. Produtos de limpeza normalmente estão nessa faixa aqui, ó. São pHs bem elevados, bem básicos. A própria soda cáustica, eu já escutei gente falar, a soda cáustica é muito ácida. Não, nada disso. A soda cáustica é extremamente básica. Mas não quer dizer que porque ela é básica, ela vai ser menos perigosa, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai estudar os sais. Um abraço e até a próxima.